Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Meu nome é Bruno Cruz e aqui nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Amigos e amigas, vamos para mais um bate-papo. Bom, você que sabe, né? Pai de pequenininho tem que se desdobrar aí em vários. Então, por isso, a queda aí na quantidade de publicação de vídeos. Mas, meus amigos, vamos para um assunto muito sério, porque acabou de acontecer um grave terremoto lá na Colômbia. Dessa vez foi na Colômbia. A gente tem falado aqui no canal que, ao que parece, a atividade sísmica, pelo menos em áreas populosas, tem aumentado. E a gente vai ver essa notícia, separei alguns vídeos aqui, e no final a gente vai ver as profecias de Parravtini e relembrar, porque toda vez que acontece um grande terremoto na região do Caribe, a gente relembra aquelas profecias de Parravtini muito impactantes sobre a região. Então, dito isso, vamos lá, vou compartilhar a tela agora. Então, meus amigos, estou aqui no site do G1, né? Acabou de acontecer. Então, vou ler a manchete para vocês. Terremoto de magnitude 7,4 atinge a Colômbia e chacoalha Bogotá, há feridos e danos. Eu não vou exibir a reportagem porque eu vou mostrar vídeos impactantes para vocês já. Então tá aqui. Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda-feira e deixou feridos. Causou destruição em diversas cidades do país e o tremor chacoalhou a capital Bogotá, segundo a Reuters. O tremor ocorreu em São José del Palmar, no oeste colombiano, a uma profundidade de 110 quilômetros. Graças a Deus foi muito profundo esse terremoto e mesmo assim provocou grande destruição. Vale lembrar que o terremoto da Venezuela foi numa profundidade bem mais rasa. Então, segundo a Agência Geológica dos Estados Unidos, o UGS, o epicentro ocorreu a cerca de 230 quilômetros de Bogotá e a cerca de 150 quilômetros de Medellín e de Cali. Uma réplica de magnitude 5 e 100 quilômetros de profundidade foi registrada a cerca de 1 hora depois. A governadora de Chocó, estado mais atingido, afirmou que o terremoto causou uma destruição significante e deixou feridos, porém não especificou quantos. Núbia Carolina Córdoba Curi disse estar preocupada com réplicas e que está avaliando os danos. Então vou compartilhar agora com vocês, antes disso, essa informação aqui do Instagram, passada aí por um amigo, né? Porque é relevante e tem a ver com o tema. Então, meus amigos e amigas, está aqui a tradução, né? Anel de Fogo está ativo, Itália, Guatemala e agora o Japão estão passando por erupções vulcânicas. Então vou ler aqui a postagem de maneira muito breve, porque o nosso foco é o terremoto do Japão, mas claro que são eventos que estão interligados, né? A vulcanologia e os terremotos. Olha só, alerta global, erupção massiva atinge Sakurajima, no Japão, enquanto a atividade vulcânica aumenta no mundo todo. A natureza está dando um show assustador e poderoso em todo o mundo hoje. Uma enorme erupção acaba de atingir o vulcão Sakurajima, no Japão, lançando colunas gigantescas de fumaça para o céu e cobrindo toda a cidade de Kagoshima com uma espessa camada de cinzas vulcânicas. Mas o Japão não é o único país enfrentando a fúria da natureza neste momento. Atualmente estamos testemunhando um aumento incrível e simultâneo na atividade vulcânica extrema em todo o mundo. Na Itália, o vulcão ativo mais alto da Europa, Monte Etna, está expelindo lava agressivamente, interrompendo voos. Enquanto isso, na América Central, o infame vulcão do fogo, Vulcão do Fuego, na Guatemala, também está em estado de alta atividade, liberando enormes nuvens de cinza e forçando milhares de pessoas a evacuarem suas casas. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui? Olha só.
Então, meus amigos, isso tudo nos acende um alerta, né? Vou mostrar para vocês agora as imagens do estrago do terremoto que aconteceu na Colômbia. Então, vamos lá. Primeira item salvo está aqui, né? O terremoto que atingiu a Colômbia foi de magnitude de 7,4. Só em termos de comparação, os terremotos que devastaram a região de Caracas, de La Guaira, na Venezuela, tinha uma magnitude de 7,2 e 7,5. Então foi muito forte mesmo. Pode esperar que as notícias não são boas vindas da Colômbia. Primeiro Venezuela e agora Colômbia, meus amigos. Então aí vocês já podem ver a cidade de Cali, né? Aqui um prédio de 4 andares que era um cartório teria caído, Familia, se cayó el infelizmente. edificio de 4 pisos, la notaría, hay escombros, hay gente atrapada, todo el mundo está intentando rescatar. Que essa imagem a gente pode ver de um lugar mais alto, né? Então dá para ver muita fumaça, muita poeira devido às construções que vieram abaixo. Vamos dar uma olhada nisso? De la cosa más horrible de este mundo. Mire cómo se ve la ciudad. Mire cómo se ve la ciudad. Unión, el temblor. O sea, Jesús bendito, ¿qué fue lo que acaba de vivir Cali? ¿Qué acaba de vivir Cali? Então, meus amigos, é realmente muito triste, né? Então, peço para que orem aí para os colombianos, venezuelanos, porque é muito difícil passar por essa situação. A gente vai ver mais algumas imagens aqui. É muito forte, foi muito forte o tremor. Então, nas redes sociais, as informações chegam de maneira instantânea. Os vídeos, como vocês podem ver, a coisa é realmente muito grave. Vocês podem ver aí, ó. Demonio, temblor tan mal parido. Me tocó salir corriendo a la alcaldía, mire esto cómo está, bebé. Se cayó, yo creo que ese edificio de la lotería del Risaralda, mami. Dios mío bendito. Mira. Con tercera, se cayó todo el edificio, seguía el de uno. Necesitan los bomberos urgentes aquí en la Guadalupe. La unidad residencial de Guadalupe. Aquí en la calle tercera con Guadalupe.
Aquí no había temblado así, mano. Un buen edificio aquí de donde está la Sevillana. Aquí hay una moto. Pereira. Vámonos que esto está quedando. Vea cómo quedó esto todo Pereira. Vámonos que esto está. Então, meus amigos, como vocês podem ver, foi muito grave e as informações vão chegar. Mais uma vez, orações aí para o povo colombiano. Já Venezuela também sofreu. E fica a pergunta: o que está por trás de todos esses terremotos? O que está por trás de todos esses fenômenos da natureza atualmente? Né? Então, meus amigos e amigas, fica a pergunta: o que está por trás de todos esses fenômenos, não é mesmo? A gente criou esse canal lá em 2023 justamente porque eu tinha encontrado um profeta argentino chamado Benjamin Solari Parravicini que falou que todas essas coisas aconteceriam. E mediante todos os acertos dele, eu resolvi então investigar as visões desse profeta, esse vidente, esse médium argentino. Tudo que ele previu vem acontecendo. E fica o alerta, porque ele previu coisas realmente assombrosas para aquela região da América Central. Mas então fica, né, essa questão aqui, meus amigos. A gente vê aí o chamado Círculo de Fogo, onde tem vários vulcões aí ativos nesse momento. A gente pode ver aqui, né? E quando a gente recorre à estatística, a gente vai ver que justamente esse chamado Círculo de Fogo é a área que mais tem sofrido aí com terremotos justamente nesse ano de 2026. Então tá aqui o país com o maior número de terremotos registrados em 2026, até o momento, foi os Estados Unidos, seguido pela Indonésia. No entanto, os países com maior atividade sísmica foram Venezuela, Filipinas e Indonésia. Aqui abaixo a lista, né? Aqui, Estados Unidos com mais de 66 mil tremores, Indonésia com 31 mil e por aí vai. Então, Atenas, a Grécia, é a cidade com maior número aí de terremotos, 66 mil terremotos, por incrível que pareça, claro, de baixíssima magnitude, né? Mas eu creio que algo esteja acontecendo, porque primeiro Venezuela, agora Colômbia, tivemos o Japão, tivemos a Itália, tivemos o México, todos aí com terremotos de alta magnitude. Os cientistas dizem que é normal, que todo ano temos de 15 a 20 terremotos de magnitude 7, mas a intuição me diz que isso não é normal. E a gente vai procurar investigar aqui no canal. Agora eu vou compartilhar com vocês as profecias que eu separei. Então a gente tem essa primeira profecia aqui que diz o seguinte, né? Luz, os filhos das terras altas do norte verão a luz de amanhã, depois dos grandes cataclismos que separarão a América do Sul da América Central e do Norte. Depois a luz virá do sul. Então, meus amigos, Parravicini vai falar nessa profecia de 1938 de um grande cataclismo que separarão as Américas do Sul, da Central e da do Norte, transformando aí em basicamente 3 continentes, né? Então vai haver uma separação das Américas, segundo Parravicini, depois de um grande cataclismo. E fica a pergunta, será que esse cataclismo já não estaria no princípio por causa desses terremotos justamente naquela região? Fica a pergunta. E aí a gente tem essa outra profecia de 1938 que diz o seguinte, observe, chega a era da dor na América do Sul. Será que estaríamos vivendo nesse momento na era da dor do qual previu Parravicini lá em 1938? Então deixa a pergunta para vocês aí nos comentários. E por último, a gente tem essa profecia que menciona o Brasil de lá de 1972, uma figura aí com um cara de espanto, um grande coração no meio do peito e de braços abertos,
que diz o seguinte: Brasil, vai ver o que não viu, compreenderá, será forte e abrirá as mãos para quem sofreu, para quem chorou. Essa profecia de 1972. Então a gente vê que o Brasil está no meio de uma placa grande, então ele não passa por grandes terremotos. Então talvez Parravicini esteja se referindo a isso. Vai ver o que não viu, aí vai abrir a mão para quem sofreu, para quem chorou. Então vocês viram, Estados Unidos, embora ainda não tenha sofrido com um grande terremoto, parece-me que é só questão de tempo até esse grande terremoto chegar, chamado Big One. Vamos finalizando esse vídeo aqui. Toda a solidariedade aí para o povo da Colômbia nesse momento, que eles sejam fortes para superar esse momento de dificuldade, assim também como para o povo venezuelano, que conta aí com mais de 5.000 vidas ceifadas com esse terremoto. E amigos, vamos orar para que as coisas sejam amenizadas, porque a gente está na chamada hora 11 de Parravicini. É isso, irmãos. Namastê. Muita luz para todos.